Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou pastor da Assembleia de Deus, tenho 62 anos, mas hoje eu quero contar o testemunho da experiência de conversão quando o Senhor Jesus me salvou. Nessa época, eu tinha apenas 14 anos de idade. E eu quero contar aqui de uma forma bem detalhada, porque tudo que aconteceu me trouxe assim bastante medo, né? Porque naquela época nós não conhecíamos o Senhor Jesus. E por que eu digo isso? Porque naquela época eu era praticamente uma criança, eu tinha 14 anos de idade, né, para 15 anos, e praticamente com essa idade a gente não tinha noção de absolutamente nada, a gente só brincava, enfim, era aquela vida de adolescente, sem ter a mínima noção do que seria a vida, né, a noção que hoje nós temos. E eu digo de passagem que valorizo muito tudo aquilo, cada segundo que Deus nos proporciona, tudo, tudo. Eu sou muito grato a Deus e valorizo por essa razão, porque naquela época eu estudava, a minha irmã estudava, né, os meus irmãos estudavam, eu sou o terceiro dos cinco que meus pais tiveram, né, e o meu pai, minha mãe, eles sempre muito foram assim católicos, né, e assim acreditavam naquelas missas, enfim, eram muitos, assim, vamos dizer assim, é, religiosos, né? Mas o meu pai e minha mãe, com muita dificuldade, né, lutando para criar os cinco filhos, né? Então, houve uma época em que assim, estudando, né, eu, assim, levava uma vida normal, mas de um determinado momento eu tive um problema, né, aonde eu me encontrava enfermo, né, eu comecei a ficar inchado, né, e o interessante é que isso não aconteceu só comigo. Eu comecei a inchar, né? E como você pode ver, eu nunca fui uma pessoa assim, obesa, uma pessoa que tivesse assim uma estrutura mais maior, mas sempre fui assim de uma estrutura mais franzina, né? E naquela época eu comecei a inchar, comecei a ficar inchado, e o que mais chama atenção é que a minha irmã, ela também naquela época começou, no mesmo momento em que eu comecei a ficar mais inflado, mais inchado, ela também começou a ficar, e a minha mãe percebeu isso, né? Uma vez que ela percebeu acontecer na minha vida, ela já ficou preocupada, já começou a levar para os médicos, enfim. Eu lembro que naquela época meu pai estava fazendo obra na casa, né? E o meu pai não assim não acreditou que pudesse ser algo grave. E a minha mãe então me conduziu até aos médicos, né, para fazer exame, para consultar. E a minha irmã, e o meu espanto maior que minha mãe teve, foi que a minha irmã também, a minha irmã mais nova, ela começou a ter esses mesmos sintomas, né, de ficar inchada, de ficar inchada, né? E aí a doutora, ela fez os exames, né, e foi constatado problemas nos rins, né, problemas nos rins, assim como também na vida da minha irmã. Mas talvez vocês poderia perguntar, mas não seria uma coincidência de ficar doente? Seria praticamente uma coisa comum. A mãe levaria o filho para o médico e faria os exames e tal. Mas o que mais chamou a atenção dela foi que a minha irmã também ficava, no mesmo momento que eu fiquei, da mesma forma. E aquilo
deixou uma pulga atrás da orelha e ela ficou preocupada. Ela começou a questionar por quê, o que seria isso? Por que aconteceu no mesmo momento? Será que era normal? E aí a minha mãe, como a minha mãe frequentava, né, muitos lugares, né, como minha mãe ela associava, né, as crenças, né, e ela ia em muitos lugares, né, às vezes me levava para ser benzido, para ser rezado, né, e nesses lugares que onde ela foi, então ela descobriu, né, que havia algumas forças malignas. Existia ali alguma influência negativa. E o que aconteceu? A minha mãe convidou uma daquelas pessoas para ir até a nossa residência. E ali, quando aquelas pessoas chegaram ali, então essas forças do mal, essas forças contrárias, né, se manifestavam afirmando que havia um pacto. Que pacto seria esse? E nós ficamos mais assustados. Por quê? Porque ali estava o lado oposto do bem, o lado ruim da coisa. E a minha mãe, então, começou a cavar e a buscar, a saber exatamente o que estava acontecendo. E aí foi revelado, foi falado, né, que esse pacto, né, esse estudo que estava acontecendo tinha uma relação com o meu irmão mais velho, que estava já há algum tempo, né, servindo, e ele acabou fazendo isto. Então, a minha mãe ficou muito chocada, ficou muito preocupada, e nessa época, quando praticamente nós estávamos pensando que era o fim do túnel, porque nós ficamos muito preocupados. Eu lembro que eu estava de cama, né? E os parentes, eles vinham de todas as partes do estado para me visitar. E eu, naquela minha pouca idade, eu mesmo assim, eu pude imaginar o que representava aquilo. Uma pessoa sendo visitada, ali praticamente desenganada, é muito triste. Mas algo iria acontecer. A gente não sabia, mas algo estava para acontecer no meio disso tudo. E a gente estava ali, os nossos parentes nos visitando, né? E a minha mãe com aquela preocupação, com aquele medo a respeito do que deveria acontecer. Mas vai ouvindo. Algo aconteceria após essas constatações, né? E que mudou completamente as diretrizes da nossa família. Então, o que ocorreu? Um dado dia, alguém bateu na porta da nossa residência e a minha mãe foi atender, né? Você imagina, a pessoa com 2 filhos, com um problema de saúde, e ainda assim ela descobre algo que não era muito bom, né?
que poderia acometer a vida de 2 filhos, né? Porque, na verdade, né, nós vimos que o mal, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós não conhecíamos isso, e ela estava muito preocupada, né? E ela já não sabia o que fazer, não conseguia fazer as coisas de casa, não conseguia ter assim um rumo, né? Enfim, só pensava naquilo ali, como resolver. Mas desde está que alguma coisa ia acontecer, e o que aconteceu? O que aconteceu foi que alguém bateu na porta da minha residência e a minha mãe então foi atender. E quando ela atendeu, uma senhora, né, que hoje nós a conhecemos, né, por missionária Heloísa, esposa do pastor Gustavo, da Assembleia de Deus, ela bateu lá, você veja a importância de nós evangelizarmos. E ela bateu na minha porta. E a minha mãe atendeu. Naquela época, nós não tínhamos conhecimento nenhum a respeito do que seria o evangelho, do que seria os crentes. E ela, então, soube que nós estávamos atravessando aquele momento e ela bateu e a minha mãe a atendeu e ela se ofereceu para fazer uma oração por nós. Minha mãe aceitou. Naquele dia, foi uma quinta-feira, e mais algo iria ainda acontecer. Ela adentrou o portão da nossa casa e quando ela chega lá, dentro da nossa residência, eu estava na cama. Mas eu estava muito mal. Mas algo ainda estava por acontecer. E ela então olhou para mim, né? Eu lembro, como se fosse ontem. E ela então, ela trouxe uma palavra, dizendo que aquilo que estava acontecendo comigo, que estava sendo quebrado, aquelas correntes, aquelas obras malignas, aquelas forças do mal que estava tentando ali tomar conta da minha vida, ela trouxe ali a revelação de Deus. E o que aconteceu? Quando ela levantou as mãos para falar com Deus, ali deitado naquela cama, eu comecei a sentir o calor de Deus, a mão de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Mas naquela quinta-feira ali, enquanto ela orava a Deus, eu sentia ali um fogo. E quando ela terminou, ela perguntou: você quer se levantar e receber a vida, a saúde, Jesus Cristo como teu Salvador? Parece que tinha desaparecido tudo o que eu estava sentindo e eu me levantei. Havia em mim uma disposição muito grande após aquela oração. E aquilo foi para mim um sinal muito forte que impactou a minha vida. E ela perguntou mais uma vez: você deseja receber a vida? Você deseja receber a cura, a salvação? O Senhor Jesus como teu Salvador? E imediatamente eu me levantei e disse: sim. O que eu preciso fazer? E ela disse: dobre o teu joelho e fale comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. E naquele momento eu tomei essa decisão. E eu fui completamente tomado pelo aquele poder de Deus, aquela luz, aquela força, porque quando ela começou a orar, eu comecei a sentir aquele fogo, algo extraordinário, sobrenatural aconteceu ali, e eu
fui totalmente liberto naquele dia, assim como também a minha irmã. E hoje, passado aí mais de 40 anos, né? Eu ainda estava para ir para o quartel, pois já estava se aproximando o tempo de servir e ainda passei aí 2, 3 anos aí caminhando, né? E aí me alistei, enfim. Deus fez uma transformação na minha vida, me libertou daquelas forças contrárias, daquelas forças do mal, todos os problemas nos rins desapareceram. A minha irmã também voltou ao normal e foi nesse dia que começou a grande transformação de Deus na minha e na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos. E hoje, né, todos são cristãos e conhecem o Evangelho, receberam a salvação de Deus. Então, esse é o meu testemunho. E a minha vida foi transformada. Após isso, Deus então começou a abrir portas e me conceder vitórias, me deu uma esposa, um filho, uma neta, enfim. Deus fez uma obra, eu fui chamado para o ministério e hoje eu quero dizer muito obrigado, Jesus. Esse é o meu testemunho e graças a Deus eu estou aqui. Então, esse é o meu testemunho e eu quero deixar aqui o convite para que você também faça o mesmo. Entregue a sua vida ao Senhor. Como diz em Salmo 37, versículo 5. Se você deseja fazer isso, coloque as suas mãos com a minha e diz assim, a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você deseja fazer isso? Você deseja entregar a sua vida ao Senhor? A transformação de Deus vai começar. Coloque a sua mão na minha e fale, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e faça em mim aquilo que o Senhor fez na vida do pastor Antônio. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, a salvação e a transformação em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o nosso testemunho e eu gostaria de convidar você, se caso você tenha chegado até aqui e ouvido o nosso testemunho, eu quero convidar você para fazer parte da nossa família. Ministério Obreiro Aprovado. Acesse o sininho e ative as notificações. Se inscreva no canal e venha estudar conosco. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo, o testemunho, para que outras pessoas possam também se terem a sua fé edificada. Que Deus vos abençoe.